Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque começa agora o vlog de leitura do Junho Romântico. Gente, o Junho Romântico é uma maratona organizada aí pela Rô, do Biblioteca da Rô, que é uma grande amiga minha e, logicamente, eu tinha que participar. Só que temos um problema. Eu não sou muito a pessoa de ler livros de romance, muito menos se for aí um romance heterossexual. Não é pra mim. E como a gente tá aí em junho, que não só tem o Dia dos Namorados, né, o mês do amor, é também o mês do orgulho, e eu, como uma pessoa bi, pan, queer, logicamente, tenho que enaltecer, né, a minha comunidade sempre que possível. E como eu queria fazer um vlog um pouco mais dinâmico, eu resolvi, então, ler quadrinhos de romance LGBTQIAPN+. Eu estou empolgadíssima. Mas vamos aos desafios que a Rô propôs. 1. Promessas no fundo da gaveta. Leia um livro de romance que está na estante há muito tempo ou que você quer ler há muito tempo. Eu acabei escolhendo Stars in Their Eyes, da Jessica Walton. E esse livro, ele foi lançado em 2023, e desde quando ele foi lançado, eu quero ler. Porque aqui a gente vai ver, né, um romance, o primeiro amor se desenvolvendo, e também a protagonista é PCD. E eu acho que a gente precisa muito mais dessa representatividade. Então, eu tô animada, acho que vai ser sim uma ótima leitura, acho que vai ser divertido e acho que vai ser fofíssimo. 2. Entre Reinos e Beijos Roubados. Leia um romance sobrenatural ou uma romantasia. E aí eu acabei escolhendo aqui A Garota do Mar, The Girl from the Sea, de Molly Knox Ostertag. E, gente, eu já vou dizer que este também é um quadrinho que eu queria ler há um tempo. Eu não sabia que Molly era casada com Nate Stevenson, que eu adoro, já li vários quadrinhos, o mais conhecido dele é Nimona. Eu acompanho ele há muito tempo, então vai ser muito bacana ter a experiência, né, de ler algo escrito, né, pelo seu parceiro. E aí, gente, aqui a gente tem a história de uma garota que mora numa ilha e que a sua vida tá de cabeça para baixo, tem muita coisa acontecendo, tá difícil dela lidar com tudo. E um belo dia, ela acaba aí se afogando, ou quase se afogando, porque ela será salva por uma Silk. E uma Silk, na mitologia irlandesa, é uma foca que se metamorfoseia em uma pessoa. E é uma garota pela qual ela vai se apaixonar, e a Silk também vai se apaixonar por ela. É isso que eu sei. Tô empolgada, que a gente vai ter essa história meio boto cor-de-rosa, será? Não sei. Mas também acho as ilustrações fofíssimas e acho que vai ser, sim, uma boa leitura. 3. Reencontro com o velho amor. Releia um livro de romance que você amou ou leia um livro de romance de um autor que você já leu e amou. E aí, gente, eu há alguns anos li Harleen, do Stefan Ciejic, acho que se fala assim, não sei, desculpa se estou errando o nome dele, mas que vai contar aí, né, a história de origem da Harley Quinn e tudo mais. E eu amei, eu lembro que foi um 5 estrelas favoritado, não só pela escrita dele, mas pela arte. Eu acho as ilustrações incríveis. E aí eu resolvi então ler o primeiro volume de uma série dele, que é Sunstone, que vai explorar ali, né, o BDSM dentro de um relacionamento entre duas garotas que vão se apaixonando. Acho que pode ter aí uma questão problemática, talvez, porque é um cara escrevendo sobre o relacionamento dessas duas mulheres e não sei o que esperar disso. Mas eu gosto muito das artes dele e tô curiosa, vai ser minha primeira graphic novel erótica e é sáfica, então, ai, gente, eu acho que eu vou gostar. Mas, logicamente, né, eu vou aqui gravando, trazendo updates e falando pra vocês tudo que eu tô achando. 4. Juntos até o epílogo. Leia uma continuação ou uma conclusão de uma série de romance. E, gente, no começo desse mês, eu li o primeiro volume de Fence, da C.S. Pacat, não sei como fala o nome dela, infelizmente, e com ilustrações da Joanna the Mad. E eu resolvi pegar pra ler porque já tava na minha lista, que eu queria ler há um tempo, e numa live que a Rô tava fazendo, o pessoal começou a falar sobre essa série de graphic novels, e eu falei, cara, é minha chance. E aí eu li, achei interessante o primeiro volume, já que aqui a gente vai ter a história de enemies to lovers, pelo que eu entendi, né, de dois rapazes ali que fazem esgrima. Então é muito interessante porque é muito ali a questão do esporte, mas a gente vai ver interesses começando ali a surgir, creio eu. Porque o primeiro foi mais focado mesmo no esporte,
né, na competição. E eu acho que, né, vai desandar a partir daí. Então resolvi ler o segundo volume agora. Vai ser muito rapidinho, eu tenho certeza. E eu acho que talvez eu goste mais ainda do segundo do que do primeiro. E 5, Amor à Primeira Capa. Leia um livro de romance que você comprou ou que você quis ler pela capa. E eu acabei escolhendo aí Tales from the City, do Armistead Maupin. Também não sei se é assim que fala, me desculpem. Mas esse autor, ele tem uma série de livros ali, eu acho que são 10 livros, que falam sobre alguns contos de uma cidade, que no caso é São Francisco, que é uma cidade conhecida muito por Stonewall, por ser ali, né, um lugar onde se começou a revolta de Stonewall, que veio a garantir muitos direitos para a comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que aqui a gente vai ter personagens que fazem parte da comunidade, a gente vai ver romances se desenvolvendo e, particularmente, gente, a capa é belíssima. Eu amei esse estilo de ilustração. Não sei os detalhes, não sei o que eu vou encontrar ali, sei que também tem uma adaptação para Netflix, se eu não me engano. Então, acho que vai ser uma boa leitura, principalmente, né, considerando, né, que a gente tá no mês do orgulho. E é isso, gente. Nós teremos esses 5 quadrinhos aqui que eu lerei, provavelmente ao longo desta semana. Hoje é dia 17? 17 de junho. Olha eu, gente. Ai, tô perdida no tempo. E quero ler o mais rápido possível, quero mergulhar nessas histórias que eu acho que vão aquecer o meu coração. Tô num momento complicado da minha vida, tô muito doente, tô, sabe, garganta inflamada, tive uma crise de asma essa manhã. Então, como eu vou ter que ficar na cama, né, porque tô tomando bastante remédio, acho que uma boa é focar aí nas leituras e trazer pra vocês os updates deste vlog conforme ele for acontecendo. Então, vamos lá! Oi, gente! Agora são 9h36, ainda estamos no mesmo dia 17. Acabei de tomar um banho, hoje tive oportunidade de hidratar bem o cabelo do jeito que eu queria. E aí, gente, parece que eu sou a Mônica, né? Eu tô sempre com a mesma roupa vermelha, mas é porque eram uniformes antigos do meu marido que eu transformei em camisetão pra ficar em casa. Tive que tomar xarope pra tosse, porque estou tendo crise de asma. Segunda vez no dia, hoje. Eu nunca fui uma pessoa de ter asma, mas depois que eu tive Covid há uns anos, isso meio que vem acontecendo quando as alergias ficam muito ruins. E aqui tem chovido muito, o que não é normal, tá? Porque, né, eu moro no Texas e, no geral, é um clima mais árido. Só que tem chovido bastante. E todo o pólen que tá aí cobrindo tudo deu aquela levantada. Então, meu peito tava chiando. E eu sei que é capaz de me deixar um pouco sonolenta. Mas, hoje à noite, eu ainda quero pegar pra terminar ali de uma vez A Garota do Mar, que eu tô gostando demais. Não só das ilustrações, mas tô achando, assim, fofíssimo, gente. Fofíssimo. Que história bonitinha, sabe? De, o primeiro amor. Enquanto a gente tem também aí uma fantasia, né? Que nem eu falei pra vocês, da Silk. E depois já quero ver também se eu consigo ler de uma vez, assim, pegar do início ao fim do segundo volume de Fence. Não sei se vou conseguir, mas o primeiro volume foi muito rápido, sabe, de ler. Então eu acho que eu posso também ler de uma vez esse segundo, sabe? E vou tentar, né, fazer isso tudo antes do sono bater. Veremos no que vai dar. Oi, gente! Hoje já é dia 18. Ontem eu terminei as 2 leituras que eu pretendia terminar e eu acabei dormindo depois. Então, vou fazer aquele update básico, tá? O primeiro livro que eu li nesta maratona foi A Garota do Mar. E aqui a gente tem a história da Morgan,
que é uma garota que tá naquela fase ali da puberdade, os pais se separaram, ela tá tentando se encontrar ali no mundo, tá tentando fazer parte ali do grupo de amigas que ela tem e, né, um belo dia ela acaba quase se afogando e ela é salva pela Kelty. E a Kelty, depois a gente vai acabar descobrindo que a Kelty, ela é uma Selkie, que na cultura celta seria ali uma foca que se transforma em humano. E aí a gente vai ver a Morgan meio que dividida, sabe, entre esses novos sentimentos que ela tá tendo pela Kelty e ao mesmo tempo ela tentando fazer com que ninguém descubra isso, né? Porque tem toda essa questão, né, dessa fase da vida, e ela tá escondendo a sua orientação sexual, tem toda essa coisa. Mas, gente, eu achei muito bonitinho. O final, assim, me partiu o coração. E ao mesmo tempo, me trouxe um conforto que eu não tava esperando. Por conta de uma outra coisa na história, de outros personagens, da própria autoaceitação, sabe, da Morgan. Então, eu gostei demais. Eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas. Foi muito, muito bom. E aí, eu li o segundo volume de Fence. E, gente, eu acabei dando 3,5 estrelas, assim como o primeiro volume, porque ainda não aconteceu muita coisa. Então, a gente não vê ainda um romance, mas a gente vê que tem ali uma coisa de enemies to lovers. Porque o Nicholas, ele conseguiu aí uma bolsa de estudo através das suas habilidades de esgrima. Mas ele acabou perdendo aí uma disputa com um outro rapaz, que é o Seiji. E de repente, quando ele vai para essa nova escola, logicamente o seu colega de quarto é o Seiji. Então a gente vai ver que eles têm essa rivalidade já, mas ao mesmo tempo, a gente começa a ter aí outros personagens sendo inseridos na história. Então a gente vai ver ali a relação entre eles, né? Essa dinâmica que eles têm, principalmente, né, desse time de esgrima, mas a gente já percebe que vem aí um Enemies to Lovers. Então, eu tô gostando bastante das ilustrações. Eu achei bem interessante ser tudo em volta da esgrima, que é uma coisa que a gente não vê tanto, né? Quando a gente vai ler algum quadrinho que tem esportes, a gente não vê tanto assim. É um esporte com uma esgrima sendo explorado. Então, no geral, eu gostei, mas como eu disse, acho que ainda tem muita coisa pra acontecer. Tá divertido, tá interessante, mas acabei dando pra ele aí 3,5 estrelas por achar que ainda tem muita coisa pra vir aí pela frente. Então, por enquanto, a gente só tá na introdução da história. E agora eu tô focada em ler The Stars in Their Eyes. E, gente, eu tô adorando aqui a protagonista. Ela é uma garota que, desde a sua infância, ela lida com câncer. Ela não tem uma das pernas, então ela é uma protagonista PCD, o que é bem interessante. E por enquanto tá sendo explorado na história o seu relacionamento com a sua mãe, que é assim incrível, incrível. E ao mesmo tempo a gente vê essa coisa dela ser PCD e como as outras pessoas tratam isso. Desde as pessoas que ficam olhando, as pessoas que ficam zoando, as pessoas que vêm e falam, ai, porque nossa, você é tão inspiradora, sabe? Então a gente vê que ela lida com isso, né, diariamente e que é uma coisa exaustiva por si só. Mas que ela tem ali, né, uma melhor amiga na sua mãe. Mas o romance ainda não chegou na história. Então hoje eu quero pelo menos ler mais da história. Eu tô agora em 23%, mas eu tô gostando bastante, principalmente porque eu acho que é bem divertido. Fala muito também da nossa atualidade, né? A gente vê aí algumas referências da cultura pop, então isso é bem interessante também. E quero ver pra onde essa história vai. Mas no geral é isso, gente. Tô empolgada com essa maratona, tô lendo coisas boas, então acho que as próximas leituras também não decepcionarão. Oi, meu amor. É minha companheirinha. Ela tá sempre aqui nos meus momentos de leitura, né, meu bem? Ai, gente, ela é o amor da minha vida. Não tem jeito.
Gente, trago updates. Terminei Stars in Their Eyes. Que magnífico foi esse quadrinho, gente. Eu dei 5 estrelas. Como eu já falei pra vocês, né? A gente tem como protagonista a Maisie. E a Maisie é uma garota ali nos seus 14 anos. Acabou de se assumir bissexual pra mãe. E a mãe, gente, maravilhosa. Por mais mães como a mãe da Maisie. E ela teve câncer quando ela era criança, tanto que ela é PCD, ela não tem uma perna por conta disso. E a gente vai ver aqui muito questão de representatividade e a importância disso. De como a Maisie foi se sentindo confortável com quem ela é, por conta de ver ali uma representatividade de uma super-heroína que também é PCD, sabe? E como isso fez com que ela se apaixonasse por quem ela é. Ela vai ali numa espécie de Comic Con para conhecer essa moça, e aí ela acaba, no meio de tudo isso, conhecendo Ollie, que na hora já existe uma conexão, e a Ollie é não binária. Então, a gente também vê como a Ollie se sentiu vista pela primeira vez a partir de uma representatividade, sabe? De estar assistindo ali uma série com o pai e ver um personagem não binário e se assumir pro pai, sabe? Que também é maravilhoso. E a gente vai vendo a importância da representatividade. Além disso, a gente vai lidar com essas questões de ataque de pânico, a gente vai lidar com questões de neurodivergência, de despersonalização. Assim, gente, sério, é muito necessário. A gente precisa de mais histórias como essa. Porque foi muito importante ter lido um quadrinho como esse. As ilustrações são muito fofas, a coloração também. Jessica Walton é também queer, é uma pessoa disabled, né? Que seria ali também alguém que sofre com algumas doenças, né? Com algumas coisas. E eu achei que colocar tudo isso nesse quadrinho funcionou muito bem. Eu achei incrível, eu achei lindo. A gente tem uma representatividade incrível de diversas formas aqui e a gente vê o valor da representatividade. Então, eu amei, amei, amei. Agora, já vou falar pra vocês que terminei também Tales of the City. E, gente, eu tava gostando muito. Eu gostei muito da arte. Eu achei muito fofa, muito diferente. Uma coisa bem quadrinho mesmo, sabe? Eu gostei até um certo ponto. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a história de diversos personagens se encontrando, se conectando em São Francisco, ali nos anos 70, né? Então a gente vai vendo ali São Francisco quase como um personagem, sendo essa cidade onde as pessoas podem ser livres, as pessoas podem ser quem elas são. E aí a gente vai ver todo tipo de relacionamento. A gente vai ter relacionamento heterossexual, a gente vai ter relacionamento bissexual, a gente vai ter relacionamento homossexual e por aí vai. Só que, mais do que isso, a gente vai ter ali a dinâmica, o relacionamento entre amigos, sabe? Entre pessoas que vão se conhecendo e formando uma família. Então tava muito fofo, tava gostando bastante. Mas, gente, o final é. Eu entendo que é uma série de novelas e que aqui, sendo elas, eu acho que pelo menos as primeiras adaptadas em formato de quadrinho, a gente perde um pouco de um certo fluxo. Então, vai cortando ali entre meses, sabe? Uma coisa, muitas vezes não tem explicação, vai de você entender o contexto, né? E também preencher lacunas. Porém, gente, o final teve duas coisas ali, foram muito fora da caixinha. Que teve um fator ali de choque. São coisas que vêm do nada, que não tem explicação. Foi horrível e não ter abordado isso, ter explicado, ter, sabe, entrado em detalhes e ser uma coisa assim que não faz sentido nenhum, sabe? Eu tive que tirar a nota, acabei dando para ele 3 estrelas, porque esse final realmente me perdeu. E não só isso, me deixou, tipo, cringe, cringe, cringe. Por último, olha, gente, um super update. Por quê? Porque esta madrugada eu também já concluí o Sunstone, o primeiro volume. E, gente, eu adorei. Eu dei pra ele 4 estrelas e meia. Porque aqui a gente vai ter a história da Ellie e da Lisa, que acabam se conhecendo online. A Lisa, ela é uma escritora ali, muito voltada para histórias que a gente vai ter muito erotismo, a gente vai ter muito a questão do BDSM, e a partir disso, ela acaba conhecendo a Ellie, que tem muito essa personalidade dominatrix. Tanto a Ellie nunca foi dominatrix, apesar de querer muito, e a gente também tem a Lisa, que nunca foi submissa,
apesar de querer muito. Então, elas decidem se encontrar e fazer isso acontecer. E a gente vai ver muito disso, sabe? Desse primeiro encontro, toda ali essa questão do BDSM, mas ao mesmo tempo a gente vai ver coisas importantes como os cuidados depois, né? O aftercare. A gente vai ver elas se conhecendo mesmo, sabe? Com pessoas, se tornando amigas e mais do que tudo se apaixonando uma pela outra. Cada uma tem uma personalidade, é extremamente fofo e também é erótico. E eu acho que funcionou muito. A gente tem ali um personagem que é amigo da Ellie, que é o Alan, que ele falou uma coisinha ali que me incomodou um pouco. E a gente, de repente, para e pensa, né, que é uma graphic novel que foi escrita e ilustrada por um homem. Então, acaba tendo isso, né? O que é um problema. Mas, no geral, achei as ilustrações incríveis, lindíssimas, belíssimas. Gostei demais da história dessas protagonistas. Eu terminei querendo mais. Então, foi uma experiência incrível e eu mal posso esperar para ler os próximos volumes, porque realmente foi uma história que me conquistou, sabe? Eu achei muito bonitinha e ao mesmo tempo eu acho que explorou o BDSM de uma maneira que precisa ser explorada. Não como uma questão de fetiche, mas uma questão ali de duas pessoas se sentindo confortáveis para serem quem elas são, né? Assumirem esses papéis no sexo. Então, isso eu gostei bastante. E depois volto para fazer um update final para vocês, né? Falando um pouquinho mais de tudo que eu li, como que foi a maratona e como no geral deu certo, tá? Já vou dizer isso. Ter lido esses quadrinhos LGBTQIAPN+, né? Para celebrar o mês do orgulho e também aproveitar aí o junho romântico. Gente, estamos aqui no cinema porque nós não conseguimos celebrar o Dia dos Namorados, porque o médico estava trabalhando, eu tinha coisa pra fazer. Então, hoje ele resolveu me levar num date. Não sei o que esperar, mas falei, ai, faz sentido tá nesse vlog, né? Então, veremos. Gente, acabei de assistir The Life of Chuck. Stephen King e Mike Flanagan. Não tinha como dar errado, chorei muito. Não acho que é pra todo mundo, mas que filme sensível. Ai, gente. Ela é indústria, né? Para meus amigos, fãs de Brandon Sanderson. Gente, estou em casa. Vocês acompanharam aí um mega date que eu não tava esperando. Dia dos Namorados, tanto eu quanto o Matt a gente estava trabalhando. Então, né, não teve como a gente fazer nada, né? Sair, fazer alguma coisa. E aí ele falou assim: olha, sábado esteja pronta lá pelas 10 da manhã que nós temos planos. E aí foi isso, a gente acabou indo no cinema, fomos ver Life of Chuck, que eu amei, eu achei extremamente sensível. Mike Flanagan fez um trabalho excelente, tá adaptando essa história do Stephen King. Achei muito, muito sensível. É um filme que com certeza eu vou ficar pensando sobre, porque teve uma cena ali que eu tive que me segurar, porque eu queria só chorar de soluçar. É, porque bateu muito forte.
Aí depois disso, na nossa próxima parada desse date, a gente foi na Barnes& Noble, e aí eu acabei comprando vários livros. Fazia muito tempo que eu não comprava livro, gente, desde agosto do ano passado. Eu fiquei aí quase 1 ano sem comprar livros, então me dei o direito também, né, de aproveitar, né, já que a gente estava num date. E depois a gente foi num restaurante brasileiro chamado Avenida Brasil. Gente, na minha cabeça só foi oi, 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 oi. Sério, e foi maravilhoso. Foi a primeira vez que a gente foi nesse, e foi um restaurante incrível. Servia de tudo, sabe? Começou assim, aí servindo frutos do mar, depois rodízio, acompanhamentos maravilhosos. Sério, foi maravilhoso. E aí a gente chegou em casa e começou a chover, né? Já tava dando aí uma chuva, mas parou na hora que a gente entrou no restaurante. E aí depois veio com tudo quando a gente chegou em casa. E aí foi uma delícia, gente. Então agora eu vou descansar, porque é aquilo, né? Quando se tem doenças crônicas, você sai num dia e aí depois o outro você não aguenta de dor. É um dia pra se recuperar. Mas, ai, foi maravilhoso, gente. Foi uma delícia. E eu falei, ai, vou deixar no vlog sim, porque, né, aproveitando que a gente está falando de junho, de romance, então vale a pena aí, né, conferir o nosso date. Espero que vocês tenham gostado, né, de ver com a gente nesses lugares incríveis. Happy Valentine's Day. I don't think they heard me. I just want to say Happy Valentine's Day. Olá, leitores! Hoje é dia 22 de junho e chegou a hora de finalizar este vlog, que, cá entre nós, foi muito gostoso, tá, gente? Como eu disse, eu não sou a pessoa do romance, eu não sou a pessoa de ler muito romance, mas quando a gente tá falando, né, de personagens LGBTQIAPN+, e a gente vê ali, né, o amor entre eles, principalmente, né, num mundo que é tão intolerante, aquilo dá aquela aquecida no coração. Então, acho que funcionou bastante eu ter alinhado este junho romântico com histórias LGBTQIAPN+, e também pegar aí quadrinhos, né, que me dão uma sensação de que eu tô avançando na leitura, o que foi muito bacana. E também deixou esse vlog um pouco mais dinâmico, né, de ter coisas ali pra falar pra vocês com um curto espaço de tempo, porque eu mergulhei nessas histórias. Então, recapitulando, A Garota do Mar, eu acabei dando pra ele 4 estrelas e meia. Achei muito fofo, achei muito sensível. Então, assim, foi uma leitura incrível. Aí, o segundo volume de Fence, eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia. Achei que foi ok, mas acho que não acrescentou tanta coisa assim à história num geral, porque a gente ainda tá construindo ali, né, conhecendo os personagens, a dinâmica entre eles, e por aí vai. Depois veio Stars in Their Eyes, que eu amei, foi um 5 estrelas, por mais quadrinhos como esse, por mais histórias como essa, onde a gente vê o valor da representatividade e que muita coisa além do romance é trabalhado ali de maneira espetacular. Aí depois veio Tales of the City, que acabei dando 3 estrelas, porque tava indo bem, eu tava curtindo, tava achando legal a gente ver ali a personalidade de cada um dos personagens, sabe, se encontrando, tendo aquela found family, né, em São Francisco, mas o final, gente, foi, assim, horrendo, foi horrendo. Então, por conta disso, eu acabei baixando estrelas e dei 3 estrelas. E por último, eu li, então, o primeiro volume de Sunstone, que foi uma grata surpresa, meu primeiro quadrinho erótico que vai abordar ali, né, o universo do BDSM e o amor entre essas duas protagonistas. E eu também amei, dei 4 estrelas e meia, e mal posso esperar pra continuar, porque eu sei que é uma história em 8 volumes, e esse início já me prendeu bastante. Eu gostei demais da experiência. Então, como um todo, gente, foi um ótimo junho romântico, foi uma ótima maratona, li muita coisa boa, li outras que não foram tão boas assim, mas no geral foi uma experiência incrível, e quero aproveitar que a gente tá aí, né, nessa semaninha final de junho, para mais uma vez dizer que ser LGBTQIAPN+, não é uma doença, não é um pecado, não é errado, é amor, é atração, é felicidade, e a gente precisa ter nossos direitos garantidos, nós precisamos ser respeitados, e a gente vai continuar aí resistindo, existindo e continuando com a nossa resiliência de mostrar para o mundo quem nós somos, e que a nossa luta é diária
infelizmente, né? Gostaríamos que não fosse, mas, né, a gente sabe que, por exemplo, Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, a gente precisa continuar tendo a nossa voz ouvida, a gente precisa continuar lutando. E é isso, nós somos resistência. E eu espero que você tenha gostado deste vlog. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou do vlog, se você gosta de ler romance e qual é um bom romance que você me indica, porque eu tenho vontade de ler mais romances, mas raramente eu encontro algum que realmente toca meu coração. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.